Nem tudo precisa ser dito. Há comentários que não precisam ser feitos. Eu lembro que na época do ensino médio eu era um caos. Era terrível, meu Deus do céu. Ah, vergonha alheia. Mas amém. E eu lembro que nesse período do ensino médio eu tive a participação em um evento numa igreja. E aquilo, digamos assim, aquela experiência me mudou. Então eu passei, digamos, a estar apaixonado pelas coisas de Deus, vamos dizer assim. Então eu passei a orar mais, eu me envolvia mais. Então, para mim, tudo era isso. E qual que é o ponto? Por eu estar apaixonado pela experiência, porque para mim foi extraordinário, então eu sempre falava sobre Deus, das coisas de Deus, eu sempre falava a respeito da Bíblia, a respeito disso e daquilo, tudo que envolvia. E eu lembro que daí um colega, ele veio falar de uma pessoa que era do nosso contexto. Ele diz da seguinte forma: olha, o fulano disse o seguinte: nossa, mano, o Matheus só fala disso, velho. Nossa, mano, não precisa disso, isso é exagero. Toda hora, em todo momento, em não sei o quê. E ele comentou aquilo comigo. Tipo, primeiro, quando a gente tá apaixonado, né? Conhece uma pessoa apaixonada, a gente acaba falando daquela paixão que nos consome. Então, digamos, é a primeira vez que eu tenho uma experiência extraordinária, digamos assim, em um contexto religioso, que isso acaba me mudando, me impulsionando a buscar a Deus, me impulsionando a orar, sabe, me impulsionando. Então, é claro que eu ia falar muito sobre isso, é claro que eu ia estar, digamos, muito apegado a isso. E daquele comentário, talvez, muito possivelmente, eu acredito que sim, não houve maldade. Nem tanto da pessoa que comentou, nem tanto da pessoa que compartilhou o comentário comigo. Mas se eles saberem disso, aquilo acabou me esfriando. Aquilo acabou, digamos assim, me desanimando. Falei, nossa, mano. Aí eu comecei a olhar, falei, nossa, velho. Tipo, poxa vida, eu comecei a me olhar de forma estranha. Porque alguém comentou, nossa, mano, é exagero do clima, velho, não precisa disso tudo, mano, isso é demais e não sei o que. Então, a pessoa que disse, ela pensou, primeiro de tudo, nem todos os pensamentos devem ser compartilhados. Então ela pensou aquilo, que ela guardasse aquilo para ela, porque aquilo jamais ia chegar a mim. O outro ponto, se a pessoa que ouviu, ela não tivesse comentado comigo, eu jamais saberia dessas coisas. Ou seja, muitas vezes as pessoas vão falar porque ela não tem, digamos, bom senso, não sei se é essa palavra, bom senso de guardar os seus pensamentos, aqueles pensamentos, porque nem todos os pensamentos precisam ser partilhados. Então ela não vai ter bom senso de guardar para si os pensamentos que ela tem sobre os outros e ela vai acabar partilhando. Só que daí, digamos, essa pessoa que ouviu, ela poderia, ao invés de ser o intermédio, ou seja, ser o canal para transmitir e continuar a transmitir, ela simplesmente ser o stop. Ela ouve e acaba ali. Eu jamais saberia disso. E isso é incrível, porque muitas vezes, sem sabermos, podemos estar a ferir pessoas, a machucar pessoas. Eu me recuperei, fiquei de boa, fiquei tranquilo. Mas pra mim, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, velho. Nossa, então eu tô chato. Nossa, então eu, tipo... E era, olha que incrível, era uma experiência muito boa pra mim. Mas para ele, por não estar, digamos, vivendo da forma que eu estava vivendo, ou vendo o que eu estava vendo, para ele podia ser chato, coisa parecida. Mas a partir do momento que ele partilhou aquilo e essa informação foi, digamos, me encontrou, aquilo me desanimou, aquilo me deixou, digamos, um pouco diferente, porque eu falei, cara, então eu tô assim. Então, muitas vezes, é melhor calar-se. Tipo, tem algum pensamento sobre alguém, principalmente sobre alguém, você não é necessário, ou você não tem o direito, vamos dizer dessa forma, de partilhar mesmo aquilo que você pensa. Não estou dizendo, digamos, você tem liberdade de expressão, mas tem coisas que não necessitam ser ditas. Não tem pra quê. Vai, tipo, uma coisa que eu sempre pontuo. Aquilo vai acrescentar a vida do outro? Não. Então por que você vai partilhar? Tipo, para que você vai compartilhar? Para que você vai dizer? Não tem necessidade disso. Ah, mas eu tenho liberdade de expressão? Tem. Mas se eu dissesse tudo o que eu tenho a seu respeito, talvez isso não lhe faria bem. Então você gostaria disso? Da mesma forma que eu não gostaria de ouvir tudo o que os outros têm a dizer a meu respeito, eu não preciso dizer tudo o que eu tenho a dizer a respeito dos outros. Não estou dizendo de situações onde é necessário ter uma conversa franca, coisa parecida. E ter uma conversa franca ou ser verdadeiro não é dizer tudo. Não é isso. Não é dizer tudo o que pensa. Isso não é. Isso é tipo, mano,
Tenha bom senso. Tiago, acredito que é o livro de Tiago, ele vem falar a respeito disso. Aquele que controla a língua controla todo o corpo, porque aquele que controla aquilo que fala, ele consegue controlar tudo, porque é difícil, digamos, se assegurar em uma situação, em um contexto. Então, aquele que guarda a língua controla todo o corpo. Então, muitas coisas não precisam ser ditas, não tem necessidade disso. Não é mesmo?